Olá, bem-vindo a você que está aqui com mais um episódio do Radar de Inovação, que tu já conhece, é o nosso podcast sobre transformação digital, futuro dos negócios, também futuro da educação, transformação que acontece nas escolas, nas universidades, pesquisas, produção científica que impacta o futuro das nossas rotinas e outros assuntos que também envolvem novos projetos que nascem aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Esse é o primeiro de uma série de programas que nós vamos trazer empreendedores, pessoas envolvidas com suas trajetórias que também vão cruzar com o South Summit aqui no Rio Grande do Sul, South Summit que está chegando. A gente tem muito orgulho de anunciar os apoios, nossos apoiadores nesse podcast, na cobertura de South Summit aqui no Grupo RBS. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, contrate um profissional legalmente habilitado. SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, com você o amanhã ganha forma. E PUC-RS no South Summit, conecte com o Tecnopuc e com um sistema completo de soluções corporativas. A gente vai falar de South Summit de uma série de perspectivas e também vamos falar na ideia do evento. Mas hoje a gente vai trazer mais uma vez uma pauta que é bem interessante. A gente tem falado muito de ESG, que é aquela sigla que a gente fala de meio ambiente, do social, da governança, e a gente tem buscado trazer para ti do outro lado o que é de verdade isso, né? A gente fala, parece que é para a empresa multimilionária, que é multinacional. E isso também está no nosso dia a dia, no cotidiano, na maneira como a gente trabalha, de quem a gente compra, quem a gente contrata, com quem a gente estuda, né? Então, hoje, a gente vai falar de um projeto chamado Odabá. Estava lendo aqui um pouco anteriormente, até estava conversando com o Ezequiel direitinho a pronúncia, e o Ezequiel, que é o meu convidado aqui, ele é formado em comunicação, assim como eu, tem MBA em gestão de projetos, e ele é CEO e fundador da Blacksp, que é uma escola de carreiras e negócios, e tem um foco mais específico, a gente vai conversar um pouquinho mais, e ele também é associado da Odabá, que é uma associação de afroempreendedorismo. A gente trouxe esse assunto alguns episódios, alguns meses atrás, e hoje a gente renova esse assunto com uma abordagem um pouquinho diferente também. O Ezequiel, ele tem experiência da área educacional, trabalha com desenvolvimento de conteúdo e também tecnologia para o ensino corporativo, técnico superior. Para quem chegou hoje, eu trabalho nessa área também de ensino superior, por isso tem toda essa afinidade. Primeiro, quero te agradecer, Ezequiel, por ter vindo aqui e também por compartilhar teu conhecimento conosco. Obrigado pela oportunidade, é uma satisfação enorme estar aqui representando a Odabá, essa associação de afroempreendedorismo, e a gente falando do recorte de Rio Grande do Sul, isso se torna ainda mais necessário e importante. Então, obrigado pela oportunidade. Uma das coisas que eu acho muito legal, Ezequiel, que eu queria te chamar para a discussão é que a gente já trouxe outras discussões aqui de impacto das mulheres, das empresas LGBTQIA+, e as pessoas falam muito de rótulos identitaristas, mas também são espaços onde as pessoas se unem em torno de um objetivo e se apoiam em torno de um objetivo. Então, primeiro eu queria que tu falasse como é que nasce a Odabá e também qual é a dimensão dela hoje, como é que ela funciona, pegando esse gancho aí da união das pessoas. Não, perfeito. A Odabá, ela nasce há 10 anos atrás aproximadamente, aí desde 2018 mais ou menos que ela se intitula como Odabá, atua com essa nomenclatura. Então a Odabá atua basicamente em 3 pilares, um deles é a qualificação empreendedora, a outra é a eliminação de crenças limitantes e um terceiro é a valorização da produção cultural negra. Então, com base nesses 3 pilares, a Odabá busca muito a ascensão econômica do povo negro. Então, a gente acredita muito nesse potencial de crescimento mesmo dos negócios da população negra por meio do empreendedorismo. Então, a atuação é muito forte nessa questão do empreendedorismo em si. Então, por isso o nome Odabá, que é empresário, né, em linguagem africana, e aí a gente adaptou para cá aqui para trazer esse contexto para o nosso território. E vocês têm uma sede física, e não é muito longe aqui da Zero Hora, né? Exato, tem a Casa Odabá, fica ali na João Alfredo, então fica o convite para quem quiser visitar a nossa sede, será sempre muito bem-vindo. E as redes sociais, né, que depois eu vou trazer também, que é odabá.br, o pessoal pode acompanhar nosso trabalho por lá. Tem umas coisas muito legais aqui, e não são só conteúdos do que a Odabá faz, mas também contribuições
para os empreendedores mesmo, assim, trilhas de qualificação, como é que funcionam alguns tipos de formação, vai falar do Sal Summit também, descontos, enfim, a gente vai falar de várias coisas, mas eu queria pegar uma primeira coisa que tu falou e que eu acho bem legal de trazer para o nosso público. Por que que a gente fala de crenças limitantes entre os empreendedores, entre as pessoas que são pretas ou que são pardas, ou as pessoas que estão em grupos vulnerabilizados? Por que que isso é um pilar? Tu falou, acabar com a crença limitante. Por que que isso é uma coisa tão grande? Porque a gente vem de um contexto histórico que a população preta já foi excluída de diversos processos na sociedade. Então a gente vem muito com um estigma cultural de que muitas vezes aquele espaço não é para mim, aquela atividade não é para mim, isso não é para mim. Então a gente tem que quebrar essas barreiras, essas crenças que limitam o acesso de pessoas negras a espaços. A gente vai comentar aqui também de South Summit, isso é um pilar também, que por que eu não posso estar num evento de inovação que, enfim, a gente sabe que tem um valor alto de investimento para estar lá, mas que é necessário a gente ter essa inclusão e essa diversidade também nesses espaços. Então, esse trabalho de quebrar essas barreiras, essas crenças limitantes, para que a gente consiga realmente atingir o objetivo final, que é a ascensão econômica do povo negro. Isso que tu falaste é muito legal, porque a gente percebe, e eu queria te provocar isso, também dando aula, vejo isso, que essa é uma crença limitante que a minha e a tua geração repercutimos e reproduzimos mais do que as novas gerações. Ou essa nova geração já pega um pouco do fruto das lutas que foram feitas no passado, ou tu acha que é uma mentalidade um pouco mais libertária nesse sentido, e também se tu enxerga isso também, ou se é uma percepção só minha? Não, acho que é um movimento de evolução que a gente vem vivendo, principalmente nos últimos anos, quando se começou a discutir mais abertamente sobre pautas raciais, sobre diversidade, inclusão e equidade, nos diversos recortes aí de diversidade que a gente tem. Então é uma evolução que começou lá atrás, com os movimentos negros iniciando esse movimento em busca de novos direitos, enfim, e hoje a gente vê alguns frutos, embora ainda de forma muito lenta, a gente vê essa evolução cada vez... Se a gente pensar 10, 20 anos atrás, nem se falava sobre essas temáticas tão abertamente quanto se fala hoje. Então a gente vê essa evolução, mesmo que seja de uma forma um pouco lenta, é extremamente importante a gente conseguir perceber que realmente está tendo uma evolução. Que embora a gente ainda tenha muito a conquistar, a gente já enxerga alguns resultados, a gente vê que a luta, enfim, não foi em vão. A Odabá, vocês têm uma sede, a gente falou um pouco das lutas aqui, mas eu estou olhando aqui algumas imagens, vocês têm um público heterodoxo. Eu queria te falar, quem é que procura, em maneira geral, a organização? São pessoas que já têm a ideia, são pessoas que não têm a ideia, são pessoas que já têm um negócio que eventualmente estão enfrentando alguma dificuldade, ou é um pouco de tudo? É um pouco de tudo. Então a gente tem pessoas que ainda estão pensando a ideia de querer empreender, mas ainda não tem o negócio propriamente dito. A gente tem pessoas que já têm uma trajetória longa. Enfim, hoje a gente, nos associados, no grupo de associados do Odabá, a gente tem pessoas desde a área de investimentos e finanças, pessoas da área da alimentação, da área da saúde, da área da tecnologia, da área da educação, enfim. Um público bastante heterogêneo que constrói e traz a força, realmente a potência dessa organização, para que todo mundo colaborando à sua forma, a gente consiga apoiar tanto quem está começando, com aquela ideia que ainda está no papel e querendo tirar, quanto quem está no estágio mais avançado e às vezes tem um desafio específico, mas que às vezes acaba batendo e não conseguindo avançar, e a organização está ali para dar esse apoio, esse suporte, para que, independente do estágio do negócio, essa pessoa consiga prosperar e seguir em frente em busca do objetivo final. O que aparece mais dúvida? É sobre a parte burocrática? É sobre a parte estratégica? O que o empreendedor afro tem mais dificuldade hoje quando ele pensa em abrir um negócio? E isso vale para serviço, para digital, para presencial? De maneira geral, te pergunto isso mesmo.
A gente tem um cenário em que a maioria dos empreendedores empreendem por necessidade. Nem sempre é uma escolha, né? Identifiquei uma oportunidade de mercado e vou empreender. Não, muitas vezes é por uma necessidade, ou por uma consequência do mercado de trabalho não dar oportunidade para aquela pessoa e ela ter que se virar para conseguir subsistir a sua família, enfim. Então, muitas vezes ele se vê sem entender todas as partes do negócio, sem ter uma atuação realmente estratégica. Então, muitas vezes não vê, eu tenho que dividir coisas básicas, tenho que dividir o meu faturamento, a minha conta física e a minha conta jurídica. Então, essas dúvidas que às vezes a pessoa nem sabe que tem, a organização procura apoiar também para que consiga criar um negócio sustentável financeiramente ao longo do tempo. Então, até por isso, a gente vai falar um pouquinho mais também, a Odabá está lançando uma trilha de qualificação empreendedora que vai buscar trazer todas essas áreas para que realmente tenha uma formação mais completa esse empreendedor. Desde a área de comercial e vendas, jurídico, a parte contábil, gestão financeira, comunicação e marketing, enfim, para que tenha essa visão mais sistêmica mesmo do negócio. Porque no fim das contas, isso que tu está tocando também, tu vai empurrado, ou porque tu saiu do emprego, ou porque tu foi demitido, ou porque o teu negócio anterior não deu certo, e aí tu vai empurrado pelos teus conhecimentos, ou seja, o que está ao teu redor. Então, eu vou fazer um doce porque é o que eu sei fazer de bem aqui, ou eu conserto computadores porque sou bom nisso, mas não necessariamente é uma atividade que a pessoa pensou todas as possibilidades positivas e negativas no negócio, né? Exato, porque muitas vezes a pessoa começa sozinha mesmo, ela não tem uma equipe, então ela tem que fazer tudo, e muitas vezes ela vai pela aptidão técnica que ela tem de saber fazer alguma coisa para entregar ao seu público, mas muitas vezes ela nem sabe quem é o público dela. Então é esse caminho de, vou desenhar uma persona que vai atender diretamente aquele que vai consumir aquele meu produto, enfim, e outras partes que a gente sabe desde a parte burocrática, que a pessoa não tem o conhecimento e que precisa para que o negócio realmente se sustente. Porque muitas vezes ela perde oportunidades por não estar formalizada, por exemplo, como um MEI ou como uma microempresa, de acesso a editais, por exemplo. A gente fala muito da questão da produção cultural, quando a gente fala do povo negro também. Então, muitas vezes a pessoa perde a oportunidade de acessar um edital porque ela não está formalizada em um processo ali de microempresa, por exemplo. E muitas vezes nem conhece o processo de edital, de financiamento externo, de financiamento exato. de inovação, né? Estava olhando aqui, vocês têm uma trilha de qualificação empreendedora. E eu queria te perguntar, como é que funciona? Tem um gráfico para quem está nos acompanhando em vídeo, tem um gráfico no odabá.br lá no Instagram, mas depois o Ezequiel vai dar todo o serviço aqui, e eles mostram direitinho como é que é uma trilha literalmente, né? Tem uma estradinha aqui que tu vai seguindo até que tu vai chegando lá no final. Como é que vocês vão formatar isso? Como é que tá? Vocês já têm um grupo fazendo? Como é que tá isso? A trilha ela deve iniciar agora no mês de maio. A gente ainda vai abrir as inscrições aí nas próximas semanas. Depois no final eu vou trazer também aí exatamente. Mas a trilha ela vai ter momentos presenciais na Casa Odabá, momentos online também, com mentorias coletivas. A gente vai trazer especialistas em cada uma das áreas que a gente se propõe a trazer, como eu comentei antes ali, desde a parte de modelagem de negócios, passando por planejamento estratégico, gestão financeira e também momentos de networking, para que gerem negócios entre as pessoas e os afroempreendedores que estiverem participando dessa jornada, dessa trilha, né? Então, nesses momentos, as pessoas também vão poder se conectar e também trazer agentes externos, convidados de outras empresas, para que possam conhecer esses empreendimentos e, porventura, gerar negócios, fazer rodadas de negócios para que as pessoas se conectem, gerem negócios e que essas empresas enfim, prosperem e também consigam ter o embasamento todo de qualificação para executar as atividades da melhor forma possível. O que é curioso também, Ezequiel, porque de alguma forma a gente sai um pouco com a sensação de que a gente está mais digital do que nunca, mas nem sempre está conectado como nunca, né? Exatamente. A gente passou por essa etapa ali pós-pandemia de uma infoxicação, um excesso de digital, que as pessoas, a gente percebe no movimento que as pessoas acabaram sentindo falta dessa aproximação. E esse foi muito do movimento da Odabá de ter uma sede física. Nem sempre a Odabá teve uma sede física, ela começou muito no remoto, no online, em alguns momentos tinha alguns encontros presenciais,
Mas a questão do território é muito importante, principalmente se falando historicamente do contexto da questão racial no Brasil e no Rio Grande do Sul especificamente. Eu não te perguntei no final, que eu coloquei para perguntar aqui no início, como é que tu entra no projeto e conta um pouquinho pra gente. Eu falei, abri que tu é da área da comunicação, que tu estudou outros assuntos também como gestão de projetos, mas fala um pouquinho da tua intersecção, como é que tu passa a fazer parte do negócio e atuar nele. Bom, a Odabá é uma organização sem fins lucrativos, né? Então ela é uma associação de afroempreendedores. Eu comecei a empreender lá em 2021, 2022 por aí, com a Blexp, que é uma escola de negócios, de carreira e negócios. E aí, a partir desse processo de eu estar empreendendo, nunca tinha empreendido até então, vim de uma trajetória no CLT, muito focada na parte da educação, como eu comentei antes ali, como me apresentou no ensino técnico, corporativo, superior. E aí senti muito a falta de termos especialistas negros, professores negros nesses ambientes. Então foi de onde surgiu a Blexp, onde a gente trabalha 100% dos especialistas e professores sendo pessoas negras. E nessa trajetória empreendedora eu senti falta de justamente desses conhecimentos que eu falei. Por eu estar empreendendo ali sozinho ou com um sócio, que hoje eu já tenho 2 sócios comigo, mas a gente não tinha essa visão tão específica sobre o que era empreender. Então a Odabá chegou nesse momento, que eu senti falta disso, e aí me conectei com a associação, participei de eventos deles antes de me associar, e só acho que tem uma sinergia aqui muito interessante. Então comecei a participar da associação ali como associado, enfim, vim nessa trajetória nos últimos anos, e agora estou à frente do grupo de trabalho aí focado no pilar de qualificação empreendedora, que é onde a gente está coordenando e desenvolvendo esse projeto focado na trilha de qualificação empreendedora para os nossos associados e empreendedores em geral. E é muito legal esse ponto que tu traz aqui. Eu vou interromper um pouco da discussão sobre a associação para falar um pouco da Blexp também aqui, porque quem entra, assim, tem uma interface até parecida, talvez seja de propósito, esse aqui pode me corrigir, com Netflix de cursos, assim. Tu vai lá, tem as plataformas, e aí tem podcast, tem vídeo, tem textos, e tu acessa os conteúdos e vai montando a tua própria trilha de formação. Imagino que também tem um pouco dessa ideia, não só do conteúdo do ponto de vista qualitativo, mas das pessoas se enxergarem também. Ou seja, quero pessoas que me deem dicas que também eu me veja nelas também. Como é que tu fez essa interface para achar todo mundo, para articular? Porque deve ter gente com conhecimentos completamente diferentes do outro, deve ser de lugares diferentes também. Como é que foi isso? Bom, tem um aspecto inspiracional forte, como tu comentou, que é de as pessoas se enxergarem ali e ver pessoas que já passaram por uma trajetória de carreira que pode muitas vezes se confundir e ter passos semelhantes aos que eu posso dar daqui para frente. E esse processo que foi justamente de combater um discurso que vem muito do universo corporativo, de que muitas vezes as empresas ou as pessoas dentro das empresas dizem: puxa, eu gostaria de ter mais profissionais negros aqui, mas eu não encontro gente qualificada. A gente sabe que isso é uma grande falácia, a gente tem um sem número de profissionais negros extremamente qualificados, e é isso que se reflete dentro da plataforma. A gente tem profissionais ali de, enfim, reconhecimento nacional e até internacional em diferentes áreas. Comunicação, diversidade, a parte de desenvolvimento de novas lideranças, enfim, a gestão financeira, entre outros diversos, que a gente ainda está num caminho de construir um portfólio, um catálogo ainda maior de conteúdo com esses especialistas. E aí o nosso foco agora acabou mudando justamente para a gente conseguir aumentar esse impacto, que é atuar diretamente com as empresas também. É que as empresas nos busquem e a gente, muitas vezes as pessoas perguntam: mas os cursos de vocês são somente para pessoas negras? A gente diz: não, na verdade é para todo mundo, porque o conhecimento está ali para ser compartilhado, e o nosso foco são basicamente 2 públicos. Um deles são as pessoas negras, que estão em desenvolvimento de carreira, e a gente quer mudar esse cenário em que mais da metade da população brasileira é formada por pessoas negras e apenas 5% ocupam cargos de gestão e liderança. Mas, de outro lado, a gente tem pessoas que trabalham em lideranças e pessoas não negras, que ajudam a construir esse ambiente para que ele seja realmente inclusivo dentro das organizações. E aí, para isso, a gente precisa desses aliados nesse processo, e a gente busca capacitar essas pessoas também, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas negras entram dentro das corporações e acabam não ficando muito tempo, porque não se sentem pertencentes àquele ambiente. Então, a nossa ideia é justamente olhar para esses 2 lados e transformar os ambientes em ambientes que sejam de verdade inclusivos.
Eu vou te fazer uma questão que talvez pareça meio óbvia para o público, mas eu acho que eu gostaria de ouvir do Ezequiel isso. A gente fala muitas vezes de empoderamento do ponto de vista político, né? Das lideranças, dos votos, da voz. Mas tem um quê muito importante do empoderamento no sentido do empreendedorismo, da gestão, do dono do negócio, do conhecimento, porque essas pessoas passam a ser referências também nas áreas onde predominantemente são pessoas brancas. E não são só pessoas brancas, são pessoas brancas de determinada classe social que sempre ocupam esses espaços. E eu queria que tu falasse um pouco isso. Tu disse assim, não, nós temos que também conversar com outras pessoas, que é uma plataforma de formação na tua empresa, que tem a associação, né, a Odabá, mas que também tem esse trabalho constante de dizer, cara, a gente é um grupo também, porque é importante que nós estejamos presentes em mais lugares. Esse trabalho de convencimento em paralelo à formação que vocês têm oferecido. Exato. É um desafio, mas é um desafio que a gente está aí sempre disposto a combater, porque realmente a gente está falando aqui, a temática até sobre o evento South Summit, por exemplo, os ecossistemas de inovação pelo Brasil são majoritariamente ocupados por pessoas brancas, então a gente está ocupando esses espaços e ter cada vez mais. Pesquisas já dizem que a inovação ela se dá em um índice muito maior quando a gente tem diversidade nas discussões, nas mesas de discussão. Ideias de lugares diferentes, né? Exatamente. E a gente está em um país continental como o nosso, em que mais da metade é formado pela população negra, as empresas estão perdendo público, porque na verdade, se ela não está conversando com metade da população, ela está deixando de ganhar dinheiro de metade da população. E se ela não tem pessoas negras dentro da equipe dela, ela vai estar reforçando estereótipos, reforçando desigualdades que já vêm historicamente aí no nosso país. E agora que tu tocou no South Summit, eu queria entrar um pouco nisso. Imagino que entrar em ecossistemas, eu nem digo só no South Summit, em eventos, mas entrar em sistemas de maneira geral é um processo de rompimento. Mas também, pelo que eu estava vendo aqui, vocês também encontraram novos ecos para a voz de vocês. É um pouco desse objetivo que a Odabá participa, de criar novas redes de intersecção, apresentar a sua imagem? Como é que vocês vão para o South Summit? Com certeza. A Odabá, ela participa em parceria com o South Summit desde a primeira edição, então reverberando isso, ecoando na comunidade sobre o evento, enfim, levando mais pessoas negras para esse contexto e também participando de painéis. Você já participou de painéis nos anos anteriores e também deve participar esse ano também. Então a ideia é trazer um pouco da nossa narrativa também para esses espaços e ecoar isso, ampliar esse nosso posicionamento e toda essa questão de buscar a ascensão econômica do povo negro conversa muito com esse tipo de evento. Porque no final a gente está falando de relacionamento com investidores, com fundos de investimento que estão presentes no evento. Então a gente poder conversar e trazer esses atores para uma mesa mais diversa, inclusiva, e que possam investir em negócios de pessoas negras também, porque é um outro fator. Pessoas negras geralmente não são herdeiras, então o acesso a crédito, o acesso a investimento é um processo muito mais longo e doloroso, muitas vezes, para se chegar a esse ponto. Então a gente conseguir pular essas barreiras e atingir esses espaços é algo que a gente almeja e que espero que ecoe ainda mais aí nos próximos anos. Vocês falam de vários assuntos, são muito legais, porque tem os artigos do pessoal aqui no Instagram, mas uma coisa que eu percebo é que vocês estão presentes em muitos locais diferentes. É esporte, é festa da comunidade, negócios, são eventos de negócios, como o South Summit e outros. Isso é orgânico? Vocês têm articulado isso, como ocupar esses espaços? Eu vi aqui até abertura de jogos com a Federação Gaúcha de Futebol. Como que vocês fazem isso sistematicamente? Bom, existe uma articulação muito grande. Como eu comentei, a gente tem diversas valências e competências dentro da associação ali. Temos associados de diversas áreas. Como tu comentou com a Federação Gaúcha de Futebol, hoje a Odabá tem o projeto Protocolo Zero, que está em todas as competições organizadas pela Federação Gaúcha. A Odabá está presente com essa questão do combate ao racismo diretamente, com ações efetivas dentro dos jogos.
também espaços como Tecnopuc, Instituto Caldeira, Ambientes de Inovação, a Odabá sempre procura vincular, criar parcerias e estar nesses espaços também. Quando a gente teve a catástrofe natural aqui das enchentes, a Odabá apoiou os quilombos que a gente tem aqui na cidade de Porto Alegre também, com recolhimento de doações, enfim, e articulação para esses processos. Inclusive, a trilha de qualificação também vai buscar atender afroempreendedores atingidos pelas enchentes, para que a gente consiga dar esse apoio também para pessoas que não são associadas, mas que foram atingidas diretamente em regiões periféricas da cidade. A gente sabe que, falando de ESG também, quando a gente fala muito do meio ambiente, a população negra é uma das primeiras afetadas por viver em sua maioria em regiões periféricas, então é um processo que acaba se conectando, né? Eu queria pegar esse gancho que tu falou agora, dessa conexão das pessoas negras com um dos debates que vocês trazem aqui, que eu achei bem legal, que é a produção cultural negra. Trabalho um pouco o assunto cultura aqui na Zero Hora, e divulgação. As pessoas muitas vezes fazem trabalhos na área da produção cultural, mas elas têm uma dificuldade de vender, ou de se viabilizar, ou de cobrar ingresso, ou de chamar público. E eu percebi aqui que isso é um dos pontos que vocês têm tratado aqui, a questão da produção cultural. Pegando esse recorte específico, Ezequiel, eu queria que tu falasse um pouco desse desafio. É olhar como negócio, é tornar mais rentável? O que nessa área da produção cultural falta para que os nossos talentos, as pessoas afro que estão cantando, atuando, fazendo cinema, tenham mais visibilidade, que se espalhem mais no cenário cultural? Sim, é um desafio porque muitas vezes a produção cultural acaba tendo uma relação muito próxima com editais. Então, a possibilidade de ver e viabilizar a produção cultural enquanto negócio é uma alternativa que pode dar mais consistência e subsistência para esses produtores culturais. Porque, enfim, se não é lançado um edital específico e a pessoa acaba não tendo edital durante um ano, como é que ela vai se manter durante aquele período? Exatamente. Então, a pessoa acaba tendo por necessidade se subdividir. E aí ela vai não entregar, às vezes, tanta excelência na produção cultural dela quanto ela poderia, porque ela tem que realizar uma outra atividade em paralela, ou buscar um emprego CLT, ou fazer uma outra atividade para se remunerar ao longo desse processo, para conseguir realmente sustentar a sua família. Enfim, a gente sabe que existe um processo muito complicado aí da questão financeira mesmo. Então, pensar a produção cultural de forma estratégica e também com um olhar de negócio pode ajudar bastante a se prolongar e a ter essa produção cultural mais afirmada no nosso cenário, principalmente falando de estado de Rio Grande do Sul. Nós temos uma colega na redação, a Lucy. Ela está comemorando, porque essa semana a Imperadores foi campeã, que é a escola dela, e ela fala, a gente fala recorrentemente sobre isso. Uma mãe preta e que está terminando o doutorado, que está fazendo todas as suas lutas, mas que parece que é um mochilão a mais nas costas toda hora, né? Tu tem desafios que no cotidiano que outras pessoas não experimentam igual. Queria que tu falasse um pouquinho desse recorte e se vocês contemplam e atendem muito esse recorte das mães negras que lidam com a diversidade, que já é ser mãe no mercado de trabalho, que já é muitas vezes complicado, que tem a questão da discriminação em vários aspectos e que também tem uma remuneração inferior na média do mercado brasileiro em relação aos homens. Sim, e aí esse desafio de muitas vezes ela tem que não se enxergar como empreendedora também, porque ela está cuidando dos filhos e está realizando uma atividade ao mesmo tempo em paralelo, e aí ela não enxerga aquilo como empreendimento, ela está se virando para sustentar os filhos. E aí a Odabá ela tem um posicionamento muito claro referente a isso, tanto que a nossa diretoria hoje ela é composta somente por mulheres. Nossa presidente é uma mulher negra, que legal, que bacana. Nossas diretoras executivas e operacionais são de mulheres negras, então estou aqui hoje representando elas, mas deixo aqui uma congratulação para todas elas que comandam ali a entidade e tem esse foco muito forte de realmente entender esse processo de que empreender
para a população negra é um cenário, e quando a gente fala de mulheres negras, isso se potencializa ainda mais nos desafios que são encontrados no dia a dia. Então, se tem sim uma atenção para isso, inclusive mais um ponto relacionado à trilha de qualificação empreendedora, é que está se buscando ter espaços de recreação nos momentos presenciais. Então, quando as mães estiverem lá naquele momento de qualificação para o seu negócio, ela vai ter onde deixar o filho dela para ser cuidado e ela dedicar total atenção ali e não ficar naquele momento de divisão. Que fica, eu presto atenção aqui, eu presto atenção no meu filho, que eu estou cuidando, enfim. Que para muitas no ensino também acontece isso, né? Exatamente. E acaba sendo muitas vezes um impeditivo para a participação. Então, ter esse cuidado de também proporcionar esse lado, acho que é um olhar diferenciado aí que a Odabá está trazendo para proporcionar realmente essa ascensão econômica também para essas mães que muitas vezes se veem em dificuldade para alavancar esses negócios. Agora, Ezequiel, uma coisa que a gente falou lá no início que eu queria retomar um pouco, que bom, você falou, muitos dos brasileiros empreendem por pura necessidade. Eu abri uma MEI lá para emitir minha nota fiscal, mas, cara, eu queria continuar trabalhando com um horário fixo, aquela coisa toda, né? E aí, eu percebo, conversando com muitas pessoas no mercado, microempreendedores, que trabalham principalmente no setor da alimentação, que muitas pessoas se descobrem no empreendedorismo, e eu não estou dizendo se descobrem empreendedoras, se descobrem assim, eu não sabia que eu era tão bom com finanças, ou eu não sabia que eu mandava tão bem para fazer fotografia, para fazer vídeo, né? Tem muito isso também. E eu queria te perguntar como, tu falou assim, acabar com as crenças limitantes, que é puxar um fio desse novelo de lã, assim, acabar com as crenças limitantes e te perceber além das coisas que tu já conhece. Como que faz isso nessa conversa, nesse diálogo, nessa aproximação das pessoas que procuram vocês, de mostrar, olha, talvez tu esteja, sei lá, vendendo o brownie, mas tu é muito bom fazendo vídeo também, e editando essa arte aqui, montando foto também. Sim, isso passou muito pelos processos de mentoria, na verdade, né? A Odabá tem um time de mentores lá, extremamente qualificado, que as pessoas, quando entram associadas, elas têm acesso a esses processos. Então ela vai dizer, eu quero uma mentoria em determinada área. Então a Odabá vai fazer esse filtro, vai linkar com esse mentor, e aí vão ter as sessões de mentoria. E aí eu acho que vai muito disso, da sensibilidade do mentor de estar avaliando esse processo, de como a pessoa está evoluindo esse negócio e as aptidões que ela demonstra nesse processo. E rola isso, né? Das Sim. pessoas descobrindo no meio do caminho, tipo, eu nem sabia que eu fazia isso bem, ou que eu era bom nisso, naquilo. Exatamente. Aí, às vezes, o negócio acaba evoluindo também, né? Porque muitas vezes tu começa pensa o negócio de uma forma, e aí daqui a pouco, nossa, eu sou bom nisso aqui também, eu acho que eu posso agregar isso ao meu negócio, ou daqui a pouco, não, meu negócio não é isso, eu vou, utilizando a linguagem das startups aqui, vou pivotar e vou ir para um outro caminho. Então, isso conversa muito também com os processos de inovação, né? Que é de iteração ali, de estar testando rápido, de estar executando as coisas rápido, que é estimular esse processo para que as pessoas realmente encontrem o seu caminho mesmo enquanto empreendedor o mais rápido possível para poder sim evoluir para os passos seguintes. Ezequiel, como é que vocês articulam no dia a dia o financiamento da Odabá? Vocês pedem para os associados uma colaboração, vocês vendem cursos, vocês participam de editais? Conta para a gente como é que se sustenta a Odabá. A Odabá tem uma mensalidade dos associados, os associados contribuem lá mensalmente, e também a Odabá, por ser uma organização sem fins lucrativos, participa de editais também, apresentando projetos, enfim, para execução de projetos relacionados a essa temática. Informações, eventos. A gente tinha até pouco tempo, deve ser retomado esse ano também, que é o Afron Talks, que é um talk show, estilo o que a gente está conversando aqui, que acontecia presencialmente em vários locais. Tive um aluno meu que participou vários desses. Legal, acontecia em vários locais pela cidade, até mesmo na região metropolitana também, e que era um evento muito legal que acontecia e trazia bastante essa questão da comunidade se unir em torno desse objetivo. Ezequiel, já que tu tocou nessa questão dos eventos, eu estou olhando aqui na página no Facebook, tem uns vídeos e tal, e eu queria que tu falasse um pouquinho, um monte de gente pode não ter procurado, não, já estou aqui e tal, mas
conhece alguém indicado, agora tu falou, eu não tinha me lembrado do Daniel, que foi meu aluno, mas eu me lembro de ele compartilhar vários desses eventos. Então, assim, se a pessoa quer participar desses eventos ou quiser conhecer a Odabá, dá um serviço pra gente de site, como se inscrever, o que precisa para fazer. O site odabá.com.br, Instagram é odabá.br, aí é só acessar lá, mandar na DM, conversar com o pessoal está sempre disponível, ou visitar também a Casa Odabá, que é na rua João Alfredo ali, logo no comecinho, só chegar ali que tem o banner na frente lá mostrando a Casa Odabá, e aí o pessoal atende lá, geralmente é das 10 da manhã às 5 da tarde, de terça a sexta, se eu não me engano. E aí o pessoal está lá para conversar, enfim, apresentar um pouco mais do trabalho que é desenvolvido pela entidade, e sempre estamos de portas abertas para novos associados. Eu já vou encerrar com o Ezequiel, quero agradecer aos nossos parceiros, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Contrate um profissional legalmente habilitado, @crea.gaúcho, o perfil do CREA Gaúcho. Senge, Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul, com você o Amanhã Ganha Forma, @Senge_RS, e PUC-RS no South Summit. Conecte-se com o Tecnopuc e com o ecossistema completo de soluções corporativas, @PUC-RS e @Tecnopuc. Ezequiel, obviamente que eu vou te pedir isso, porque é muito importante quando a gente fala com pessoas que empreendem pequeno, né? Obviamente a gente se inspira quando alguém fala assim, pô, e o fulano foi publicar e aí virou o diretor, mas a maioria de nós vive uma vida que tu pensa em abrir uma MEI, em emitir uma nota fiscal, em pago a luz para esperar para pagar a água. Nem sempre as coisas são tão deslumbradas assim. Eu queria que tu desse uma dica, principalmente para o nosso público que está te assistindo ou está te ouvindo, para os empreendedores negros de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, da região metropolitana ou de fora do estado, o que não dá para deixar de fazer se tu quer começar alguma coisa. Tem muita gente que me comenta, volta e meia, meus alunos falam assim, eu tenho uma ideia muito boa, mas daria muito trabalho, não tem como, daí eu não vou fazer. É para essas pessoas que eu queria que tu desse um recado, assim, uma dica para a gente finalizar o programa. Sim. Não, acho que é até um pouco batido, mas é extremamente real mesmo. Que é fazer como dá. Se a gente esperar ficar perfeito, a gente não vai tirar do papel, a gente não vai saber se aquilo estava num caminho correto ou não. Então é procurar fazer de forma ágil, da forma que der, da forma que conseguir fazer naquele momento, para que possa se mudar a rota o mais rápido possível e achar aquele caminho que realmente vai proporcionar uma prosperidade para o negócio. Porque se a gente ficar esperando ficar perfeito, aquilo vai acabar não saindo do papel e a gente vai se frustrar ainda muito mais. E não é fácil, né? Tu tá falando assim, é uma dica que todo mundo dá, mas a gente continua dando essa dica porque muita ideia está guardada na gaveta ou na pastinha do computador, né? Exatamente. E muitas vezes não é só a ideia inicial. Às vezes é aquela ideia que a pessoa já está com o negócio rodando, mas acho que se eu fizesse aquilo ali ia dar legal. Mas aí fica aqui um ano naquela, se eu fizesse aquilo, mas nunca faz. E aí quando faz, vê que não era aquilo, mas esperou demais. Então faz logo, que aí para ver o resultado e conseguir agilizar essa mudança o quanto antes. Ezequiel Alves, que trabalha na Blacksp também, mas veio aqui representando a Odabá, Associação de Afroempreendedorismo, que fica aqui pertinho da Zero Hora e que já tem uma grande trajetória reunindo pessoas, discutindo, criando, incentivando ideias. Te agradeço muito por ter comparecido aqui, desejo sucesso a vocês e espero encontrar vocês no South Summit também. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e que seja um sucesso aí esse South Summit, que a gente consiga fazer eventos de inovação cada vez mais inclusivos e diversos. Que bacana, que bacana. Fico feliz de ter trazido o Ezequiel e que a gente possa trazer essa temática e outras temáticas que envolvem a inclusão, que envolvem a população que está começando do zero, que está começando do mas que muitas vezes tem os seus próprios desafios, as suas próprias dúvidas, que o programa também ajude um pouco a essas reflexões. Eu te agradeço por estar aí do outro lado. Fica com a gente no Radar de Inovação, vai ter outros programas sobre South Summit, sobre empreendedorismo, sobre novos negócios e eu te espero no próximo episódio. Até lá!